Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre o filme Vice. Vice foi dirigido pelo Adam McKay que há alguns anos dirigiu também A Grande Aposta, filme que também na sua época teve indicado ao Oscar e tudo mais. E o filme conta a história do Dick Cheney, o vice-presidente americano entre os anos de 2001 e 2009. E no próprio começo do filme tem um letreiro assim que diz que, apesar de ser uma história não muito conhecida e detalhada, eles fizeram the fucking best para conseguir contar essa história no filme. Eu encontrei... O filme diverte, o filme é interessante, é uma história, sem dúvida nenhuma, que eu acho que merece ser contada e pesquisada e analisada em mais obras, mas eu acho que infelizmente não foi dessa vez que a gente teve o filme ideal para contar essa história, porque há muitos problemas de roteiro e direção. O filme, muitas dessas coisas podem ser vistas como o filme está tentando ser irônico, o filme está tentando, sim, só levar tudo no bom humor e tirar um sarro da cara dos republicanos e mostrar como essa figura, o Dick Cheney, mandou de maneira assim, inescrupulosa nos bastidores, tendo na figura do presidente George W. Bush quase que um fantoche nas mãos dele, mas o filme não explora isso das melhores maneiras. O Dick Cheney é retratado apenas como ele é mau porque ele é mau. E, embora isso possa ser visto até certo ponto como, eles fizeram isso de propósito mesmo para mostrar o absurdo, eu não acho que é um argumento que se sustenta. Num filme de super-heróis, sabe? Se você faz um vilão que só é mau por ser mau, vão descer o pau, não basta, não é o bastante. E numa figura baseada em alguém que está vivo, aí, alguém real, menos ainda. E o filme, ele não chuta tanto o balde. Se ele fosse mais ousado nesse sentido, de retratar o Dick Cheney como o anticristo, como um demônio, mas o filme também não faz isso. Então ele fica num meio termo que deixa muito a dever. Então a gente jamais entende quais são as motivações. Não que precise ter a explicação, mas isso não é explorado, perguntas não são levantadas. Por que ele faz as coisas que ele faz do jeito que ele faz? Da onde que vem? E o filme começa de uma maneira mais tradicional, como se fosse uma cinematografia mais tradicional, mostrando lá o passado dele, apesar da gente saber que assim, os maiores momentos são esses quando ele se torna o vice do George W. Bush, e ali que ele vai... A história é essa, principalmente nos trailers, é isso que é vendido. Então aquele passado dele, até pela administração Nixon e tudo mais, e ele jovenzinho lá dando problema bêbado, sei lá o quê, meio tradicional, mas aquilo nunca leva a lugar nenhum. A gente não vê aquilo para entender melhor por que ele faz as coisas, quais são os motivos dele fazer as coisas que ele faz, por que ele faz coisas de maneira tão inescrupulosa, principalmente mais na segunda metade do filme, já no terço final do filme, as atitudes mais absurdas dele. Isso jamais é questionado, isso jamais é explorado. Ao mesmo tempo, a gente também não entende por que ele decidiu ser político, por que ele quer ter poder, por que nada disso é questionado, nada disso é levantado, não tem nada, a gente só vai vendo e a gente tem que aceitar aquilo. E acho que isso é uma falha grave. Quando a gente analisa obras, eu até estava conversando isso com uma amiga sobre o filme, no caso ela gostou muito do filme, e eu dei 3 de 5 estrelas possíveis pro filme. É um filme ok, mas acho que longe de ser um dos melhores filmes de 2018. E a gente debatendo, eu falei até isso, né? Ela citou os exemplos de comparações com Breaking Bad. E eu falei, não, o Breaking Bad justamente, apesar de ser o Walter White se tornar uma figura assim nefasta, a gente a todo momento está entendendo o processo de pensamento dele, o que leva ele a tomar aquelas ações, mesmo que a gente discorde totalmente. E no Vice, né, a gente não tem esse momento algum, é só apresentado de uma maneira unidimensional, sem profundidade nenhuma, sem questionamento nenhum, e acho que isso é bem ruim para o que o filme se propõe. E um outro problema é que o filme também não sabe direito o que ele quer fazer, o que ele quer contar. Ele quer tirar sarro dos republicanos, ele não faz isso de maneira tão eficiente. Ele quer alertar a gente para o perigo de pessoas como o Dick Cheney chegarem ao poder. Ele também não faz isso de maneira eficiente e convincente, porque ele falha nessa construção dos personagens, das motivações, da gente entender aquele é o mundo ao redor. A gente só vai vendo. A gente não entende nem como que ele alcança o status que ele alcança, porque é uma mudança meio assim, rápida na vida dele. Tem uma cena-chave lá dele com a esposa em que, a partir daquele momento, ele começa a mudar a vida dele, digamos. Mas a gente não tem nenhum vestígio, nenhum sinal
da genialidade dele em manipular as pessoas, por exemplo. Isso é feito através de algumas montagens, inclusive bem óbvias, um paralelo com pescaria. Então, por exemplo, uma cena que ele está conversando com o George W. Bush para se tornar o vice, só que com um vice que vai ter poderes, porque não vai ser só uma figura alegórica. A edição do filme, a montagem do filme, intercala a conversa deles com um ato de pescar. Então, quando ele fala alguma coisa lá, aí aparece um peixe sendo fisgado, que seria o George W. Bush. Mas na fala dele, nada disso leva a gente a acreditar que ele realmente é um cara capaz de vender qualquer coisa. Tem uma cena em que é feito, e algumas cenas são assim, né? As pessoas estão atuando e tal, e isso já tinha na Grande Aposta, né? Esse tipo de linguagem, esse tipo de artifício, o Adam McKay já tinha usado. Os personagens estão numa situação, mas eles estão falando coisas absurdas, para exemplificar o absurdo da situação. Então tem uma cena lá que fala que ele era capaz de vender qualquer coisa. Então ele fala para os políticos lá na sala oval um absurdo, e todo mundo, nossa, é verdade, ele tem razão. Não, mas não basta, ele não convence a gente. Diferente de uma série que nem Breaking Bad, que o Walter White convence as pessoas pelo magnetismo, pelo poder dele, e principalmente, depois eu pensei, House of Cards, por exemplo, Frank Underwood, como ele é capaz, a gente vê assim, a gente fala, nossa, esse cara é muito sacana, meu. Ele engana certinho as pessoas. E o Dick Cheney nesse filme, em momento nenhum a gente vê isso. Então a gente não sabe por que ele conseguiu chegar onde ele chegou, sendo que o filme não mostra essa capacidade dele. A gente não sabe por que ele está fazendo as coisas que ele está fazendo, porque em momento nenhum isso é explorado. E a direção, decisões assim que eu acho muito... lembram coisas que ele fez na Grande Aposta, como vários atores famosos que aparecem em pontas, assim, mas nesse caso, nesse filme, na Grande Aposta até tinha um pouco de justificativa pelo glamour, pelo dinheiro. Nesse aqui, que é sobre uma figura justamente dos bastidores, não faz muito sentido com a história que está sendo contada, chama mais atenção, assim, é uma coisa, que legal esse ator aí, mas acho que atrapalha no filme. Umas coisas bem brega mesmo, assim, tem quando ele está querendo fazer uma metáfora sobre uma situação que está se construindo, mas que uma hora vai desabar, aí ele fala assim, que é um pires em cima de uma xícara, em cima de um pires em cima de uma xícara. E a gente vê essa imagem, assim, né? Um backshot de um pires em cima de uma xícara. E aí, mais pra frente no filme, isso tudo cai, aí mostra isso caindo. É brega, não tem nem a ver com o próprio filme, com a linguagem do próprio filme. Então, tem muitos problemas. Então, eu entendo realmente porque que esse filme não está sendo uma unanimidade lá fora. E é mais um dos filmes do Oscar desse ano que eu acho que realmente não mereciam estar lá entre os indicados ao melhor filme. É divertido, eu acho que é o tipo de filme que se você assistir em casa, você vai gostar muito mais, porque em casa a responsabilidade é menor. Quando a gente vai no cinema, a responsabilidade é maior do filme. Mas é aquele filme que se você assiste em casa, se diverte pra caramba, acha demais, mas sei lá, dá uma semana, você começa a pensar melhor sobre o filme, você fala, se não fosse os atores incríveis, e o Christian Bale, a Amy Adams, eles estão muito bem, o Steve Carell, a gente nem lembraria, que nem a Grande Aposta, a gente lembra por causa do elenco, não necessariamente por causa do filme. Eu tenho essa sensação hoje, passado o tempo. E o próprio Christian Bale e a Amy Adams, apesar de eles estarem muito bem, eles são prejudicados pelo roteiro, que jamais fornece um pouquinho mais para a Amy Adams até, mas para o Christian Bale realmente não. Apesar dele estar muito bem, o roteiro nunca apresenta, não explora o personagem de uma maneira que ele pode mostrar outros lados ou ser mais complexo. Então fica sendo quase que ele fazendo uma imitação muito bem feita do Dick Cheney, porque ele é um grande ator e para ele uma beleza ele imitar uma outra pessoa. Então não é problema dos atores, nem do casting, que eu acho que é muito bom, mas é do roteiro e direção, que são do Adam McKay. Então eu dei 3 de 5 estrelas para esse filme. É isso, muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Se você curtiu o vídeo, deixe aquele joinha, porque ajuda na divulgação aqui dentro do YouTube. Vai entrar daqui a pouco na tela 2 links para outros vídeos, se você acabou de chegar no canal e está conhecendo agora, e também um link para você se inscrever, caso você não seja inscrito, por favor, e considere aí se inscrever, e agradeço muito para todo mundo que é inscrito, que sempre acompanha os vídeos, deixe seus comentários, e se você assistiu o Vice, por favor, comente aí, como eu disse, tem uma amiga minha que gostou pra caramba, e então esse filme está sendo bem divisor, assim, tem pessoas gostando muito e muitas pessoas não gostando, até por isso eu acho que o filme não tem chance de levar o Oscar, porque quando o filme causa essa polarização, acaba não levando. É isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Até mais.